Presidente do Senado fala em perplexidade ao comentar a PEC que pode blindar deputados e senadores de operações da Polícia Federal. A proposta estaria sendo articulada na Câmara depois das recentes ações da PF que tiveram parlamentares como alvo. Entre eles, o deputado Carlos Jordi, do PL, que teve o gabinete vasculhado no cumprimento de um mandado de busca e apreensão no início do ano. Ele é investigado por ter orientado manifestantes que participaram dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Pela PEC, as operações da PF no Congresso só poderiam ser realizadas com autorização das mesas diretoras do Senado e da Câmara. João Pedro Melo está por aqui para trazer mais detalhes. O João Pedro super aprova, sabe, esse tipo de ação. Diga, JP, bom dia para você. Tá articulando também por aí, né, garoto? Pois é, Carlinha. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. É uma questão que causa surpresa, viu? Realmente, como disse o presidente do Congresso Nacional, alguns parlamentares disseram que estão surpresos com essa proposta de emenda à Constituição, outros disseram que sabiam, já que isso estava sendo articulado nos bastidores da Câmara dos Deputados, mas o principal ponto desses que consideram como uma espécie de surpresa é de que, por exemplo, em que circunstância que a mesa diretora vai autorizar? E se autorizar, de fato, que ocorram essas operações, no caso, obviamente, dessa PEC ser aprovada, os parlamentares vão ter tempo de tirar todos os documentos ou todas as questões que estão dentro dos gabinetes. Então, esse é o ponto, essa é a discussão nesse momento dentro do Congresso Nacional. Ontem, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, disse que causa perplexidade essa eventual proposta para blindar deputados e senadores dessas operações da Polícia Federal. Esse texto começou a ser ventilado ao longo das últimas semanas, principalmente na Câmara, diante dessas operações contra Alexandre Ramagem, contra Carlos Jordi, ou seja, parlamentares da direita e também ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa PEC, proposta de emenda à Constituição, ela iria impor regras especiais ou até a proibição de operações serem feitas dentro do Congresso Nacional. Pela proposta, ações judiciais, mandados de busca e apreensão e investigação contra deputados e senadores só poderiam ser cumpridos após autorização das mesas diretoras. Isso tanto no lado da Câmara como, obviamente, no Senado. E essa ideia, ela surge na esteira de uma operação de busca e apreensão que foi feita recentemente no Congresso, né? Essas operações que foram feitas recentemente. Ao ser questionado sobre essa proposta, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou que uma eventual proibição pode ser também considerada inconstitucional. Vamos ouvir um trechinho. Busca e apreensão é um instituto de processo penal que se aplica a todo cidadão brasileiro investigado por algum tipo de prática ilícita, independente da posição que ele ostente. Obviamente que há filtros para isso, há critérios para isso, inclusive de juízo. Quem pode decidir uma cautelar dessa natureza e qual a forma que ela pode ser executada num ambiente, por exemplo, como o Parlamento. Como se deve operacionalizar uma busca e apreensão no âmbito do Congresso Nacional. Mas não é razoável nós pensarmos a proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de segmento ou qualquer tipo de nível de autoridade pública. Isso é um meio de investigação, dado ao direito de quem investiga poder coletar provas, mas obviamente que isso tem que ter critério, é preciso ter forma, é preciso ter equilíbrio nesse trato. Mas uma proposta que extinga essa possibilidade, eu acho muito difícil de avançar, especialmente por algum vício de constitucionalidade que possa ser apontado. Pois é, ainda segundo Pacheco, as formas de execução dessas medidas de investigação, elas podem ser aprimoradas se de fato os parlamentares quiserem que esse texto tramite, mesmo que ele tenha falado que é um pouco mais difícil. Expectativa é de que se chegue ao meio termo sobre o texto, caso ocorra de fato essa expectativa. Só que ainda não há detalhes definidos. Por enquanto, essa articulação está no lado da Câmara dos Deputados. Ainda não chegou ao presidente do Congresso. Fazendo um retrospecto do que a gente teve ao longo dos últimos meses, a gente teve a primeira operação da Polícia Federal no Congresso Nacional nesse ano como alvo o deputado Carlos Jordi, motivada por indícios de que ele teria orientado pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Essa operação, a gente lembra, foi de busca e apreensão, apreendeu documentos, computadores, entre outras questões. E a segunda operação foi uma semana depois, no dia 25 de janeiro, quando as investigações buscaram suspeitos de participação naquele esquema da chamada ABIN paralela. Nesse caso, o alvo foi o deputado Alexandre Ramagem, ele que era chefe da ABIN na época que estava sendo apurada a situação dessa operação, e esses
esses investigados, né, eles teriam monitorado ilegalmente autoridades públicas, cidadãos comuns, tudo isso nesse esquema da ABIN paralela. Então, agora está tramitando, ou está na expectativa de tramitar essa proposta de emenda à Constituição. Lembrando, a articulação segue na Câmara, ainda não chegou no lado do Senado. Tudo e gente boa. Quem são as criaturas? Carlos Jordi? Os que dispensa. sofreram a operação foi Carlos Jordi Não, E os que e Alexandre articulam, Ramalho. né? Os Que no caso articulam. são os mesmos? no Coincidentemente caso? são os que articulam essa trolha aí. Nossa. O Jordi é um deles, né? Foi alvo de operação recentemente. Inaugurou o ano, né? Quem mais? Ramagem? Ramagem. Bom, dispensa apresentações, Ramagem. né? É aquele que foi indicado por Bolsonaro, aquele que... Enfim, tá na boca do povo, né? As interferências de Ramagem na ABIN. Jorge Seife é outro, né? Do PL Isso. de Outro, Santa exato. Catarina. O Jorge Seife, olha só que belezinha, ele estava em missão em Dubai. Ele estava lá em missão em Dubai na semana passada. Essas missões são sempre em países legais, né? E aí ele teve que antecipar a volta, porque teve uma urgência. A urgência era participar do ato do Bolsonaro no domingo. 32 mil custou a passagem de volta dele. Ele pagou do bolso? Não. Aff. Quem pagou foi o Senado. Verba do Senado. E ele já tinha uma viagem marcada, parece que agora ele não vai mais porque a imprensa descobriu. Ele já tinha uma viagem marcada para essa semana para Portugal. Então ele mal ia pisar no Brasil. Essa viagem era a convite da mulher dele, que vem a ser a secretária de Estado adjunta da Secretaria de Cultura de Santa Catarina. Ela achou que enfim, ela justificou, a justificativa é até engraçada. Ela convidou o próprio marido para representar Santa Catarina na Europa em uma viagem que ela vai fazer a Portugal. Aí a justificativa, assim, é risível. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá. A justificativa é que SAFE faz parte da Comissão de Desenvolvimento Regional de Turismo do Senado Federal e, por isso, há a necessidade, segundo a esposa, da visita dele a Portugal. Cara, Fundamental. como acumula milha. Então, é essa gente boa aí que está articulando essa proposta que, na prática, transformaria as casas do Senado e da Câmara dos Deputados num covil. Num esconderijo de bandidos, eventualmente. Ali eles estariam em completa segurança, um cativeiro de malandros. Bom, obviamente, o Rodrigo Pacheco, graças a Deus, né? Não havia outra alternativa, recebeu com espanto essa proposta de tão fora do esquadro ético e racional que ela é. E esperemos que ela tenha vida muito curta, porque é um deboche, né? Até pelas figuras que estão articulando isso dentro do Senado Federal. E é tão fácil, né, não ser alvo de operação da Polícia Federal. É só não cometer crime, né? Geralmente É só assim. seguir uma vida honesta. Em geral é isso, né? Como vive o cidadão brasileiro na Esse é média, o né? mandamento número 1 de Bolsonaro. Lembra? Eles são todos bolsonaristas. É daí lembra que eu já tinha ouvido essa frase. Lembra Já do- tinha ouvido isso em algum lugar, Quando ele Sheila. comentava lá aquelas atrocidades no presídio no Maranhão, que ele comemorou, ele achou aquilo muito bacana, queria que se espalhasse pelo Brasil e falou, é só não cometer crime, porra. Vale pra esses Vale. senadores e E deputados pra ele também. Só não se envolver. É só não cometer crime. Valeu, JP. Acho que deboche Valeu, pessoal. é a melhor definição pro que tá acontecendo. Beijo, JP, bom trabalho por aí. Até mais Beijão tarde. para todos nós. Abraço. Valeu.